Olá, está começando o Revista TST. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. E o programa de hoje traz muita informação relevante, viu, Anderson? Dá só uma olhada. Ciclista entregador de alimentos obtém reconhecimento de vínculo de emprego com plataforma. A segunda turma do TST considerou que foram demonstrados os requisitos da relação de emprego. Dispensa de gerente que revelou câncer após a demissão não é discriminatória. E ainda vamos falar sobre letramento racial. O Revista TST está no ar. Começamos com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o colegiado concluiu que a supressão de horas de deslocamento por negociação coletiva é válida. A reclamação trabalhista havia sido proposta por um operador de produção de um frigorífico em Rio Verde, Goiás. Ele pretendia integrar as horas de deslocamento à jornada de trabalho e receber as horas extras correspondentes. A terceira turma do TST considerou inválida a cláusula coletiva que suprimia o pagamento dessas horas. Segundo o colegiado, a remuneração referente a esse tempo está entre as garantias mínimas asseguradas aos trabalhadores pela lei. Portanto, a supressão por meio de negociação coletiva violaria a Constituição da República. Ao julgar o recurso de embargos interposto pela empresa na Seção 1 de Dissídios Individuais, o relator, ministro Breno Medeiros, discordou da fundamentação. Segundo ele, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a norma coletiva que limita ou restringe as horas in itinere é válida, uma vez que se trata de direito não assegurado na Constituição. Para o ministro, as cláusulas normativas não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, mas esse não é o caso das horas de deslocamento. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, ressaltou que esse entendimento acerca da validade das cláusulas que suprimem horas de deslocamento já é adotado pela maioria das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Ele destacou ainda que essa foi a primeira manifestação da SDI1 sobre o tema. Na mesma sessão, também foram reformadas outras duas decisões que haviam negado validade a cláusulas normativas semelhantes. As decisões foram unânimes e não é mais possível recorrer. E para você que acompanha o tema de cada mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST, fica a dica. O assunto de outubro é dano moral e fixação de critérios de arbitramento. O QR Code na tela dá acesso ao link com conteúdos organizados em ordem alfabética de sobrenome do autor da publicação. Na página você encontra artigos, capítulos de livros, teses e dissertações relacionados ao assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, ciclista entregador de alimentos obtém reconhecimento de vínculo de emprego. A gente volta em instantes, não saia daí. O TST possui 8 turmas que analisam recursos que chegam ao tribunal. Fique agora com alguns julgamentos de destaque. A segunda turma reconheceu o vínculo de emprego entre uma plataforma virtual e um ciclista entregador de alimentos. Para o colegiado, ficaram demonstrados os requisitos característicos da relação de emprego. O uso de aplicativos de delivery cresce a cada dia no país, seja no almoço, no lanche ou no jantar. Quem trabalha com esse tipo de entrega está sempre atento às plataformas. Um ciclista cadastrado na Uber Eats da cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, afirmou na Justiça do Trabalho que prestou serviços para a plataforma por 3 meses, sem registro na carteira de trabalho, até ser descredenciado. Na tentativa de obter reconhecimento de vínculo de emprego, o rapaz apresentou capturas de tela com os registros das corridas, horários e valores recebidos via plataforma digital. Segundo o entregador, quando ele desativava o aplicativo, era penalizado pela Uber, que diminuía a demanda de serviços. Assim, ele acabou sendo descredenciado da plataforma. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a sentença que negou o reconhecimento de vínculo de emprego.
O TRT considerou o depoimento de uma testemunha que diz que o entregador tinha liberdade para estabelecer o horário de trabalho, além de poder escolher aceitar ou não as entregas, sem sofrer penalidade. Para o regional, a relação era de parceria e não de subordinação. Da decisão, o entregador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma do TST foi a desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa. Ela destacou que as plataformas dirigem e controlam a prestação de serviços por meio de algoritmos e de inteligência artificial. Para a magistrada, esse modelo de gestão do trabalho gerou uma nova espécie de exercício de subordinação jurídica. Isso porque as empresas têm a prerrogativa de descadastrar o trabalhador caso ele não atenda às condições exigidas. Além disso, podem decidir pela manutenção ou não do entregador, o que evidencia o poder diretivo. A empresa, de forma totalmente discricionária, decidia sobre a oferta de trabalho, o rendimento, até pela manutenção ou não do reclamante na plataforma. O que é isso, senão o poder diretivo? Salientes que o direito do trabalho e seus princípios protetores devem abranger os entregadores de aplicativos, visto que nada há de incongruente entre os seus pressupostos e o modelo de negócios das empresas, que prestam serviços, que controlam trabalhadores apenas por meio de plataformas digitais, cabendo ao Poder Judiciário a constante releitura das normas trabalhistas em face desses novos arranjos produtivos, mas sempre em compasso com o horizonte constitucional, que invoca dignidade humana, trabalho protegido por um sistema público de proteção social. Por unanimidade, o colegiado reconheceu o vínculo de emprego entre o ciclista entregador e a Uber. Com a decisão, o processo deve retornar à vara do trabalho de origem, para que os pedidos do trabalhador sejam julgados. A empresa entrou com embargos ainda não julgados. A oitava turma do TST rejeitou o recurso de um gerente de vendas da empresa de tecnologia IBM. Ele havia solicitado no processo indenização por dano moral e reconhecimento de dispensa discriminatória por ter câncer no rim. O repórter Daniel Vasques acompanhou o caso e traz mais informações para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. Conforme a jurisprudência do TST, no caso de doença grave, cabe ao empregador afastar a presunção de que o motivo da doença tenha sido discriminatório. Ao avaliar o processo, a maioria do colegiado entendeu que a IBM conseguiu provar que só soube do diagnóstico após a demissão do empregado. O gerente havia obtido em primeiro grau o pagamento em dobro da remuneração do período entre a data da dispensa e a da publicação da sentença. Em grau de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo considerou legítima a dispensa com base em provas apresentadas no processo. O caso chegou então ao TST. O ministro Sérgio Pinto Martins, relator do agravo do gerente na 8ª turma, assinalou que a Corte Superior Trabalhista não pode rever fatos e provas registrados pelo TRT, conforme estabelece a súmula 126 do tribunal. O ministro afirmou que, a partir do que foi registrado na decisão do regional, a IBM conseguiu afastar a presunção de dispensa discriminatória ao demonstrar que só soube do quadro clínico do trabalhador após comunicar a rescisão contratual por desempenho inadequado. O relator observou ainda que, ao ter conhecimento da doença, voltou atrás da decisão de dispensá-lo. A demissão ocorreu apenas após a alta médica. Segundo o ministro, a discriminação se caracteriza por qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em critério injustamente desqualificante, que destrói ou altera a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Com base nessa definição, o ministro constatou que a dispensa do gerente não ocorreu pelo fato dele ter câncer. Para o ministro, a doença não influiu no exercício do poder diretivo patronal, realizado dentro dos limites do ordenamento jurídico. A ministra Adelaide Miranda Arantes discordou. Ela considerou que a única testemunha ouvida foi indicada pela empresa sem apresentação de documento que comprovasse que a dispensa ocorreu por desempenho inadequado do empregado. A ministra apontou ainda que, em situações anteriores, o TST considerou discriminatória a dispensa calcada em provas frágeis e incapazes de desconstituir a presunção
estabelecida pela súmula 443, que presume discriminatória a despedida de pessoa com doença grave que suscite estigma ou preconceito. Isso porque a preservação da dignidade humana do trabalhador e o valor social do trabalho são fundamentos da Constituição Federal e também o princípio da não discriminação e da função social da empresa também integra o contexto constitucional com a força principiológica, sendo que a sua efetividade não prescinde de uma aplicação concreta aos casos de dispensa discriminatória. Assim, o poder potestativo do empregador de dispensar um trabalhador cometido de doença estigmatizante é mitigado pela força normativa dos princípios constitucionais referidos, sendo necessária a prova cabal dos motivos que levaram o empregador a não acolher o manto protetivo que acoberta o trabalhador adoecido. O ministro Caputo Bastos, no entanto, acompanhou o relator. Ele entendeu haver nos autos provas de que a empresa não sabia da doença do empregado na data da dispensa. Ficou demonstrado que a empresa soube do quadro clínico do trabalhador apenas quando lhe comunicou a primeira resilição contratual, em 29 de 4 de 2016, a qual foi motivada pelo desempenho inadequado para a função ocupada. Também ficou evidenciado que a empregadora, ao ter conhecimento da moléstia do reclamante, retratou sua adesão de dispensá-lo naquela oportunidade, o que somente tornou a ocorrer com a sua efetivação em 24 de 12 de 2016, após a alta previdenciária, em novembro de 2016, o que lhe dava condições normais de trabalho. Assim, por maioria, a 8ª turma acompanhou o voto do relator e negou o provimento ao agravo do gerente. A IBM apresentou embargos ainda não julgados. Anderson, Luana, eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. A gente fecha o nosso giro com um caso julgado pela 3ª turma. O colegiado negou o recurso do Itaú Unibanco contra a decisão que condenou a empresa a pagar a uma empregada valores acima dos atribuídos pela profissional na reclamação trabalhista. Para a turma, Luana, os valores indicados na petição inicial são apenas uma estimativa e não estabelecem a quantia exata do crédito devido. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. Esse caso teve como base a mudança legislativa introduzida pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista. O parágrafo 1º do artigo 840 da CLT passou a exigir que, na petição inicial, a pessoa autora da ação apresente pedidos certos e determinados com a indicação de valor. No processo em questão, a profissional havia sido aposentada por invalidez acidentária em 2005. Ela teve alta médica em 2018, mas não foi reintegrada imediatamente pelo banco. Por isso, ajuizou a reclamação trabalhista e conseguiu sentença favorável ao pagamento de salários e demais direitos relativos ao período entre a alta e a reintegração. O Itaú requereu que o valor atribuído aos pedidos relacionados na inicial fosse considerado o máximo para a condenação, mas o juízo de 1º grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná rejeitaram o pedido. Conforme o TRT, ainda não há entendimento consolidado sobre a limitação da condenação dos valores especificados na inicial, especialmente a partir da obrigação imposta pela reforma trabalhista. A conclusão do regional foi a de que a indicação é apenas uma estimativa. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator ministro Alberto Balazeiro, o objetivo da exigência de indicação do valor dos pedidos é que as partes delimitem com razoável precisão o alcance da pretensão. As normas da CLT sobre o tema de pedidos em que aludem a pedidos líquidos, elas tratam apenas de mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva ou indicação de que se tratam de valores estimados, esses que assim devem ser considerados por força inclusive da Instituição Normativa 41/2018, combinada com o artigo 840 para 1º da CLT, sem falar nos artigos de acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, proteção social do trabalho
em cartaz na Constituição. Então, não estou conhecendo o recurso em revista. O ministro explicou que a lógica processual trabalhista é orientada pelos princípios da informalidade e da simplicidade. Assim, não se pode exigir dos trabalhadores e trabalhadoras que correspondem à parte economicamente mais fraca, que tenham de produzir provas antecipadas ou contratar um contador para indicar com precisão cada um dos pedidos e somente depois disso ajuizar uma reclamação. Dessa forma, a terceira turma do TST rejeitou o recurso do Itaú. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Anderson, Luana, volto com vocês. Muito obrigada, Rafael, e até a próxima. Depois do intervalo, o tema é letramento racial. A gente volta já. O Revista TST está de volta. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O TST elegeu os representantes da Justiça do Trabalho para compor o Conselho Nacional de Justiça no próximo biênio. Foram indicados para as vagas de conselheiros o ministro Caputo Bastos, o desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro, e o juiz do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano, do TRT da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Os magistrados vão passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A escolha dos nomes dos magistrados foi informada pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, em visita institucional. Durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, em São Paulo, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, leu a 8ª Carta de Aparecida pela abolição do trabalho infantil, pelo acesso à educação e pela proteção integral e prioritária de crianças e de adolescentes. O documento destaca o agravamento global da pobreza e o aumento da vulnerabilidade de crianças e adolescentes à fome, à discriminação, a doenças e ao risco de trabalho e casamento infantil, além de falta de acesso à educação. Alunos do curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, a UDF, participaram da 6ª Jornada de Sustentação Oral no Tribunal Superior do Trabalho. A atividade foi realizada na sala de sessões plenárias do TST. A sessão simulada foi presidida pelo vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Também estiveram presentes o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, a ministra Cátia Arruda e o ministro José Roberto Pimenta. 6 alunos atuaram como advogados inscritos para fazer sustentação oral. 3 deles foram premiados pelas melhores argumentações. Você sabe o que é letramento racial? O tema diz respeito ao processo de desconstrução de formas de pensar e de agir que são naturalizadas socialmente, tendo como base a cor da pele. Pois é, Luana, com o objetivo de combater preconceitos e promover a igualdade, o TST realiza diversos eventos de conscientização. Os debates buscam impulsionar uma cultura de diversidade e respeito. Revolução Haitiana e a invenção dos direitos humanos. Esse foi o tema da aula extra do curso de Letramento Racial, idealizado pelo Centro de Formação de Assessores e Servidores do TST, Cefache, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Na abertura do evento, o presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou a importância da sequência de aulas relacionadas ao tema ministradas desde o mês de agosto no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente citou dados que reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes no enfrentamento ao racismo estrutural. Segundo o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, o Brasil foi o país que mais escravizou no continente americano. Entre os séculos XVI e meados do século XIX, foram traficados cerca de 4,8 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 1/3 de todo o tráfico de pessoas escravizadas.
Nesse contexto latino-americano, a Revolução Haitiana consubstanciou o mais bem-sucedido movimento de luta pela emancipação de escravizados negros em face da opressão colonizadora. O professor Marcos Queiroz foi quem lecionou a aula extra para servidoras, servidores e estudantes. Marcos Queiroz é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e autor do livro Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a experiência constituinte de 1823 diante da Revolução Haitiana. O tema escolhido faz parte da tese de doutorado dele. O estudo aborda a relação da ideologia da democracia racial com o constitucionalismo na formação sociocultural dos países latino-americanos. O tema central da minha palestra é repensar a ideia de direitos humanos à luz de sujeitos que muitas vezes não são considerados quando falamos de história do direito, de história constitucional, da própria história da Constituição. E, em especial, as pessoas que foram escravizadas, né, que foram alvo do processo de escravização, do tráfico. E eu acho que a Revolução Haitiana coloca isso, coloca como pessoas que foram vítimas do colonialismo, do racismo, produziram, ali entre o século XVIII e XIX, uma linguagem a respeito dos direitos humanos, uma forma de pensar as categorias de liberdade, igualdade, cidadania, à luz da sua experiência enquanto ex-escravizadas. Retomar essa história de luta, essa história de resistência, mas também de construção do direito, a partir da experiência da Revolução Haitiana, é fundamental para a gente hoje como juristas, como operadores do direito ou como cidadãos brasileiros também. Já foram realizadas 4 aulas sobre diferentes temas relacionados ao letramento racial. Todos os encontros contaram com a participação de pesquisadores e especialistas. Estão previstas outras 2 aulas. Para o coordenador do Centro de Formação de Assessores e Servidores do TST-Cefaz, ministro Cláudio Brandão, o tema deve estar em constante discussão. Sempre tenho dito que a ideia de letramento significa alfabetização mesmo. Então, nós estamos aqui na pré-escola do letramento racial. E desde o primeiro dia, com o rapper Rafa Rafuage, que mostrou a poética, por meio da poética, as primeiras impressões de quem vive este mundo com maior densidade, mas sabe utilizar a poesia para expressar a sua indignação. O quão difícil é a batalha da igualdade no Brasil. De lá para cá, temos tido, como disse o ministro Hélio Bentes, sucessivas aulas, cada uma com temáticas diferentes. Também durante o evento foi lançado o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, com ações a serem realizadas pela Justiça do Trabalho. O coordenador será o ministro Augusto César. Ele anunciou que a proposta é combater os crimes contra a dignidade humana. É um programa extremamente audacioso que se une, na verdade, a outros programas que compõem aquilo que nós concebemos aqui no Tribunal Superior do Trabalho como um programa guarda-chuva, que é o Programa de Trabalho Decente, que contempla também 3 outros grandes programas que têm a ver com o trabalho seguro, o combate ao trabalho infantil e agora, mais recentemente, igualdade de gênero. No caso do Programa de Combate ao Trabalho Escravo, que foi lançado hoje, a nossa preocupação é a de não apenas sabermos receber essa pessoa que se encontra em condição de absoluta vulnerabilidade e que procura a Justiça do Trabalho, seja como uma pessoa que está na condição de escravizada, seja como traficada, seja como um migrante que pede acolhida à sociedade brasileira, mas também que sejamos capazes, estejamos capacitados para compreender toda a profundidade, toda a densidade dessa questão social. Nós todos, juízes, precisamos dessa formação para que saibamos, em toda a sua crueza, o tamanho desse problema e possamos reagir à altura. Nós precisamos dar prioridade a esses processos. Bom, por hoje a gente termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau.